Então vamos lá, né? Eu estava orando pelo nosso próximo personagem, e aí Deus falou comigo. Você falou sobre o primeiro homem? A câmera está ligada. Você falou sobre o primeiro homem, então agora fale sobre o primeiro rei. E aí, para a gente chegar no primeiro rei, eu preciso contextualizar vocês, né? O nosso versículo base, que vai ser justamente o motivo pelo qual surgiu o rei Saul, ele já começa em 1 Samuel capítulo 8. Eu vou ler aqui para vocês, ó. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Era uma tradição. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram nos seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: Tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Então, isso foi o que motivou a nação de Israel a pedir um rei, à semelhança das outras nações, porque os filhos do profeta Samuel não iam dar continuidade à liderança do profeta e juiz, né? Então, as pessoas ficaram preocupadas. Isso quer dizer que filho de peixe, peixinho é um ditado totalmente furado, quando a gente fala de vida cristã. Então, a gente precisa olhar para os nossos filhos e ensiná-los no caminho, como a gente falou no culto em um outro domingo atrás aí, que ensinar não é só levar para a igreja. Ensinar, quando está lá em Deuteronômio, é ao acordar, ao caminhar, ao deitar, andando pelo caminho, é na hora da mesa, no café, no almoço, no jantar, é de segunda a segunda, isso aí é ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Então, a gente precisa fazer isso com mais constância, com mais autoridade. Mas para chegar nesse momento, dos juízes, Israel ela passou por alguns processos. E aí, quando Moisés foi levantado o grande líder para tirar o povo do Egito, esse povo saiu do Egito em direção a Canaã e eles se organizaram em tribos. E aí Moisés foi evoluindo, Josué terminou de levar as pessoas para a terra prometida. Quando chegaram na Canaã prometida, muitos embates foram acontecendo, a terra já estava ocupada. Então eles precisavam enfrentar algumas batalhas. Beleza, tranquilo. Só que essas tribos organizadas, aí a gente volta lá no estudo sobre Adão. Tem uma palavrinha lá, quando Gênesis 1:27, quando ele diz assim: passamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aí ele diz, criou Deus, pois, o homem à sua imagem e semelhança. Ele diz, macho e fêmea os criou. Essa palavra macho, como eu falei no estudo anterior, ela significa no hebraico zakar. E na tradução para o português, ela significa aquele que se lembra. Então, nós somos feitos para sermos aquele que se lembra. Lembra do quê? Lembra do que o Senhor fez por nós. É por isso que nós fazemos a ceia, para a gente lembrar daquilo que Deus fez por nós. E o povo de Israel, nessa época das tribos, eles simplesmente se esqueciam do que Deus tinha feito. Eles se esqueciam do tempo do deserto, eles se esqueciam da coluna, da nuvem que os acompanhava durante o dia para proteger do sol, eles se esqueciam da coluna de fogo à noite para proteger do frio e dos animais peçonhentos, eles se esqueciam do maná, eles se esqueciam das roupas que iam crescendo junto com as crianças, dos sapatos que não se desgastavam de 40 anos de deserto. Eles simplesmente esqueciam. E toda vez que a gente esquece de Deus, meu irmão, as coisas não dão certo. E aí Israel começava a escassez, começava a ruína, começava a ser vencida pelas nações inimigas, e aí eles oravam, se lembravam, e aí Deus levantava um juiz. E aí nesse tempo de reinado do juiz, da liderança de um juiz, Israel vivia um tempo de paz. E se você pegar os juízes, aí você vê Gideão, você vê Jefté, você vê Sansão, aí você vê Débora, você vê vários juízes famosos, e na época que esses juízes estavam levantados e liderando, a nação vivia em paz. A Bíblia diz, e fulano de tal liderou 40 anos, e Israel teve paz durante o reinado dele. Só que o que é que acontecia? A gente foi feito para se lembrar, e a gente esquecia.
Israel começava a esquecer novamente do que Deus tinha feito. Toda vez que se esquece, a gente se dá mal. É assim que a gente faz. Trazendo para os dias de hoje, forma prática, ponto a ponto. Gente, para a gente pecar, a gente precisa esquecer de Deus. O fato é esse. A gente não consegue acessar um site maior de 18 anos com Deus presente na nossa mente. A gente precisa esquecer um pouco dele para poder dar lugar ao pecado. A gente não consegue trair a nossa esposa estando mergulhado, pensando e com Deus ocupando a nossa mente, os nossos pensamentos. A gente precisa esquecer um pouco. Quando a gente vai para bebida, para droga, para todos os tipos de pecado, homossexualidade, todo tipo de pecado aí, a gente precisa esquecer de Deus. E toda vez que a gente esquece de Deus, a gente desce uma ladeira perigosa, né? Então, Saul foi o último juiz. Ele era um profeta, ele era o último juiz e chegou nesse cenário que a gente leu para vocês. Os filhos dele não iam dar continuidade, os filhos dele estavam fazendo coisas detestáveis, abomináveis, e aí a nação de Israel disse, olha, lá em Assíria tem um rei, lá os amonitas têm um rei, lá os filisteus têm um rei, nós queremos um rei também. Aí foi o grande erro de Israel, porque o rei deles era o próprio Deus. Eles já tinham um rei, o rei escolheu a nação de Israel para governar, para guiar, só que Israel se esquecia que existia um rei que era por eles. E aí eles começaram a querer um rei humano, um rei que fosse no campo de batalha, montado num cavalo, um rei que estivesse liderando ali fisicamente, presencialmente. Eles se esqueceram do rei espiritual que ele tinha. Então eles chegaram para Samuel e pediram um rei. E aí, como eu falei no nosso aquecimento, Saul, ele vem da raiz hebraica Shaul, que significa pedido a Deus. O nome dele é justamente aquela pessoa que foi pedida a Deus. Nós queremos um rei. Manda um rei para nós. Então ele foi um pedido que a nação de Israel fez e Deus atendeu. Só que Deus tinha planos, Deus tinha propósitos, e não era aquele momento de levantar um rei para Israel. Não era aquele momento. Israel iam levantando juízes ali, porque a nação de Israel ia em rebeldia, ia em desobediência, ia em esquecimento ao próprio rei, Jesus, próprio rei, o Deus, e eles se esqueciam. Então, levantou aquilo ali para atender um pedido, mas não era o momento. Mas Deus levantou um rei em forma de disciplinar o seu povo. Não era o momento, mas Deus concedeu. Lá em Gênesis 17, nós já vemos isso. Nós já vemos uma promessa de Deus nascendo para a nação de Israel. Gênesis 17, ele diz, eu abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações. Aí diz, rei de povos procederão dela. Então, já existia uma promessa, já existia um planejamento de surgirem reis de povos da nação de Israel. Mas eles não tiveram paciência de esperar. E esse padrão de rei humano, ele não é interessante para nós, né? O povo tinha que buscar salvação e socorro no próprio Deus, que era o rei deles naquela época. E eles simplesmente se esqueceram, Zacar, aquele que se lembra. Mas quando a gente se esquece, a gente se dá muito mal. E como eu falei no nosso aquecimento, desejar aquilo que é do outro não cabe em nós. É como pegar uma peça de encaixar que é quadrada e eu quero colocar um negócio que é triangular, não vai dar certo, não encaixa. A vida do outro é do outro, os planos do outro, os sonhos do outro, as realizações do outro, não cabe na minha vida. Então, eu olhar para a vida do outro e desejar ter aquela vida para mim, não é um caminho interessante. Não é um caminho interessante eu barganhar com Deus e dizer, eu quero ser assim, igual o outro fulano de tal é. Né? Isso não é interessante para nós. E foi isso que a nação de Israel fez. Né? Olharam para Saul. Se a gente olhar nas escrituras, Saul era a típica figura de um rei. Ele era bonito, ele era alto. Lá em 1 Samuel 9 diz isso daí, ó, a descrição de Saul. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis. Quis era o pai de Saul. Filho de Abiel, filho de Zeu, filho de Becorate, filho de Alfaz, benjamita. Donos de muitos bens, ou seja, ele era rico. Ele tinha um filho chamado Saul. Aí diz, moço e muito belo. Dentre os filhos de Israel, não havia nenhum mais bonito do que ele. Dos ombros para cima, ele se sobressaía a todo o povo, ou seja, ele era muito alto.
todas as pessoas de Israel, o mais alto só batia aqui no ombro dele. Então ele era muito alto, ele era bonito, ele era rico, ele era forte, ele era valente, ele era obediente ao pai. Então, assim, quando o homem vê o externo, ele julga que aquele ali é o rei perfeito, né? É por isso que quando Deus levanta o Davi, diz assim: ei, Samuel, pode ungir o Davi, porque todos esses outros que você trouxe antes dele é só pelo exterior. Deus não julga por aquilo que vê, né? Deus, ele conhece o coração. Então, o segundo rei, que foi Davi, levantou pelo coração, mas o Davi a gente vai estudar depois, né? Então, Saul foi levantado como rei de Israel, ele unificou essas 12 tribos em uma nação só. Criou-se uma monarquia. E Saul foi levantado rei porque Israel rejeitou o próprio rei. Ele nasceu de uma rejeição. O reinado de Saul nasceu de uma rejeição. Rejeitamos o rei. Dá-nos um humano. É curioso, o próprio Deus rejeitou o reinado de Saul, né? Uma outra rejeição. Isso a gente vai ver mais um pouquinho lá na frente. Mas Samuel, desde o primeiro momento, ele deixou muito claro, diz assim, ó, vocês vão querer um rei? Beleza, eu vou pedir a Deus um rei para vocês, mas esse não é o plano de Deus para vocês. Está lá em 1 Samuel, capítulo 12, quando Samuel chega para a nação e diz, ó, vocês quiseram, mas não era esse o plano de Deus para a vida de vocês. Porque vocês quiseram aquilo que é igual dos outros. É por isso que lá em Romanos 12, Paulo nos diz, não se conforme ao padrão desse mundo. Não tome a forma desse mundo, não deseje agir e pensar da forma que o mundo faz, né? 1 Samuel 12, do 16 ao 18, ele diz assim, ó, fiquem agora aqui e vejam esta grande coisa que o Senhor fará diante de vocês. Não estamos no tempo da colheita do trigo? Ou seja, era um tempo de estabilidade, não era um tempo de chuva, era um tempo de sol. Eu vou clamar ao Senhor e ele mandará trovões e chuva. Então é totalmente atípico chover naquela época da colheita do trigo. E vocês saberão e verão que é a maldade que vocês praticaram aos olhos do Senhor, pedindo um rei. Samuel invocou o Senhor, e o Senhor mandou trovões e chuva naquele dia, e o povo tremeu de medo. Então, a partir do primeiro momento ali, Samuel deu o rei, ungiu o rei, levantou o rei, apresentou ele para a nação de Israel, mas desde o primeiro momento disse, não eram os planos que eu tinha para vocês. Vocês rejeitaram não só a minha liderança, vocês rejeitaram ao próprio Deus, que era o rei de vocês. Agora, gente, só um parêntese aqui para a gente falar da maturidade de Samuel. Samuel é um cara extraordinário. Samuel, o pessoal rejeitou ele a liderança. Aí, trazendo para os nossos dias de hoje. Você que é líder de GC, você que é supervisor, coordenador, pastor. Às vezes as pessoas chegam para você rejeitando a sua liderança. E você representa a figura de Deus ali naquele local. Então, muitas vezes, elas não estão rejeitando a sua liderança. Não tem a ver com você. Tem a ver com as pessoas. Então, as pessoas rejeitam, às vezes, o próprio Deus, rejeitando a liderança que Deus colocou ali naquele momento. Samuel foi levantado por Deus para ser o líder daquele momento ali, aquele juiz. Quando rejeitaram a liderança de Samuel, rejeitaram o próprio Deus. Agora, Samuel demonstrou uma maturidade que eu e você, Magote e Santo, nós precisamos desenvolver. Porque lá em 1 Samuel 12, depois que ele apresenta Saul, aí a Bíblia diz assim, ó, versículo 23. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor. Isso é Samuel falando. Deixando de orar por vocês. Ou seja, eu não vou deixar os meus ofícios sacerdotais, os meus ofícios de profeta, por causa disso que vocês fizeram. Eu não vou deixar de adorar a Deus, eu não vou deixar de cumprir com as minhas obrigações, de orar por vocês, de interceder pela vida de vocês, de falar com Deus e falar para vocês aquilo que Deus está direcionando à nação de Israel. Aí ele diz, pelo contrário, eu lhes ensinarei o caminho bom e direito. Devolver o mal com o bem. Esse é um grau de maturidade que é difícil a gente alcançar. Da gente ser rejeitado. Então, primeiro grau, nós temos 3 graus de maturidade. Ó. Primeiro grau é a gente perdoar alguém que nos ofende. Beleza, já é difícil. A pessoa lhe ofendeu, a pessoa lhe rejeitou, a pessoa lhe tratou mal e você perdoa ela. Já é um certo grau de maturidade, você conseguir perdoar alguém. Agora, um segundo grau é quando você perdoa alguém e tem que conviver com aquela pessoa. Aí você demonstra um segundo grau de maturidade. Aí você já é um homem digno de ser
observado, olhado, você é um cara inspirador. Você convive com alguém que você não gosta, que já lhe fez algum mal, que já lhe provocou algum dano, e você convive com aquela pessoa harmoniosamente, respeitosamente. Agora, chegar no terceiro nível, de você receber um mal e devolver esse mal com o bem, aí é nível Samuel. Ele foi rejeitado, ele foi chacotado, e a galera abriu mão da liderança dele, mesmo assim ele disse assim, eu não vou deixar de fazer aquilo que Deus me levantou para fazer. Eu sou profeta, eu vou orar por vocês, e eu vou ensinar vocês o caminho do bem e o caminho direito. Vou continuar fazendo isso. E ele seguiu. Fecha o parênteses. Samuel é um cara inspirador, né? Então, voltando para o nosso Saul, o Saul, ele começou muito bem. Saul, ele começou reunindo a galera, ele tinha um poder de convencimento, ele tinha um poder de agregar as pessoas, ele saía para as batalhas, ele reunia o pessoal do exército, ele dividia com os filhos deles, vai para um canto, vai para o outro, a frente de batalha por aqui, tinha estratégias, e ele começou a ganhar algumas guerras. Então, nos primeiros anos de reinado de Saul, foi extraordinário. Samuel estava na função de profeta, orientando, direcionando. Saul tinha esse poder militar de avançar, de montar estratégia, de acampar em determinado local, de atacar em determinado horário, e ele foi lá avançando. Então ele ganhou guerras contra os amonitas, ele ganhou guerra contra os filisteus, ele ganhou contra os amalequitas, ele ganhou contra os edomitas, foi ganhando, foi conquistando, e o pessoal foi, né? E ele demonstrou uma maturidade muito grande. Olha o que aconteceu com o Saul. Quando ele foi apresentado o rei, e o Samuel disse, esse aqui é o rei que vocês pediram. A Bíblia diz que Saul se escondeu no meio das bagagens. Por quê? Talvez ele tivesse uma timidez, talvez sentiu uma pressão muito grande, pelo fato de ser uma unificação de 12 tribos, né? Foi a primeira vez, ele é o primeiro rei, aquilo ali estava acontecendo pela primeira vez. Então ele sentiu a pressão e ele se escondeu no meio das bagagens. E aí a galera foi lá e catou ele no meio das bagagens e apresentou e tá, e aí você vai ser o rei mesmo, tá aqui, você é o rei agora. Ele foi assumindo, foi tomando autoridade naquela posição, e a Bíblia diz, 1 Samuel 10, que algumas pessoas começaram a zombar de Saul. Aí disseram assim, ó, alguns homens malignos disseram, como poderá este homem nos salvar? E desprezaram Saul, e não lhe trouxeram presentes, mas Saul se fez de surdo. Ele seguiu. O cara lançou uma seta ali maligna, e diz assim, é esse cara aí que vai nos salvar, esse que está escondido, e desprezou e subestimou ele ali, mas ele simplesmente se fez de surdo e seguiu, começou a ganhar batalha, e aí acontece que no capítulo seguinte, 1 Samuel 11, Saul dividiu o povo em 3 companhias, vigília pela manhã, vieram meio do arraial, atacaram os amonitas, e a Bíblia diz que os sobreviventes se espalharam, que não dava para correr nem 2 deles juntos, a vitória foi extraordinária. E aí o povo disse a Samuel, quem são aqueles que diziam que Saul sobre nós? Chama aqueles caras lá, para a gente matar eles aqui agora. Então os caras que zombaram de Saul, quando eles ganharam algumas guerras, aí disseram assim, ei, tá aqui ó, está aprovado, ganhamos a guerra, agora chama aqueles caras que estavam zombando da gente, para a gente passar o fio da espada neles e matá-los. Aí Saul demonstra uma maturidade extraordinária, diz assim, ó, hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou Israel. Ele deu a glória toda para o Senhor. Então ele disse assim, não precisa trazer aqueles caras que estavam zombando, que estavam me desprezando, não precisa, deixa eles para lá. O Senhor livrou Israel. Então, meu querido, se você está levantado por Deus para estar onde você está, continue fazendo. Esse é o recado para mim e para você. Continue fazendo. Se Deus levantou, continue fazendo. Porque cedo ou tarde, aquilo que você está fazendo, ele vem à tona. Não tem bem nenhum que fique oculto por muito tempo. Aquilo que é eficiente se impõe. Então, porque levantaram fulano de tal, fizeram isso, aquilo, outro e tal, me desprezaram, eu fui injustiçado, permaneça firme. Permaneça posicionado em Deus.
Permaneça com a maturidade de Samuel, dizer, eu vou continuar orando, eu vou continuar apontando para o caminho do bem, eu vou continuar apontando para o caminho que é direito, porque aquilo que é eficiente se impõe. Então, se você está fazendo direitinho, se você está levando a sua casa, o seu casamento, a sua liderança, a sua empresa, de uma forma eficiente, direita, no caminho reto, no caminho do bem, isso, com o tempo, ele vai se mostrar, simplesmente. Seu trabalho fala por si, não precisa ficar se defendendo, que você está bem posicionado. Então, siga, o que é eficiente se impõe, né? Mas Saul, em determinado momento, ele começou a degringolar, ele começou a se perder em alguns momentos. Isso nos mostra que a forma como iniciamos, ela não garante que a gente vai terminar da mesma forma. A forma como nós iniciamos não garante que é a mesma forma que nós terminaremos. É por isso que a gente tem que estar vigilante no meio do caminho o tempo todo. A jornada, ela tem que ser vigiada o tempo inteiro. Tem que prestar contas, tem que estar fazendo aqueles toquezinhos. A gente está numa viagem, numa estrada. Se você não ficar dando os toquezinhos, de vez em quando o carro sai pelo acostamento. Se você não der um toquezinho para o outro lado, ele entra na contramão. Então, nessa jornada, a gente precisa dessas pequenas correções o tempo inteiro, para a gente permanecer firme, permanecer na estrada, permanecer com uma atividade longa, uma liderança longa, né, como pai, como líder na igreja, como profissional dentro da sua empresa, dentro da sua escola, dentro da faculdade, seja onde for, né? A gente tem a nossa zona de influência. Então, o declínio, ele não é imediato. O declínio, ele é gradual, assim como o crescimento também é gradual. Então, como eu cresço de uma forma gradual e lenta e constante, a ladeira abaixo também é gradual e constante, se eu não vigiar. Ela vai ladeira abaixo, né? E aí, agora que a gente vai entrar nos 4 pontos que eu separei aqui para a gente estudar sobre Saul, certo? Como que Saul começou nessa ladeira abaixo, como que Saul começou a degringolar na liderança dele. Ele começou tão bem, forte, bonito, alto, rico, corajoso, ungido por Deus, ganhando batalhas, mostrando maturidade com quem desprezava o trabalho dele, mostrando eficiência no trabalho, né, impondo com a realidade do trabalho dele, dos frutos que ele estava demonstrando, que ele tinha sido realmente levantado por Deus e que era um tempo novo na nação de Israel. Mas, infelizmente, ele começou a tomar algumas atitudes, e isso é gradual, gente. Isso é lento, vai um passo de cada vez, e quando a gente se percebe, a gente já à beira da morte. Vamos lá. Primeiro ponto, anote aí quem está anotando. Um dos 4 principais erros que Saul cometeu. Primeiro deles, ele começou a buscar a glória para ele mesmo. Naquela primeira guerra contra os amonitas, ele disse, o Senhor deu vitória a Israel hoje, o Senhor salvou a nação de Israel. Só que depois de um tempo, ele começou a trazer a glória para ele mesmo. Vitórias dos filhos dele, ele começou a divulgar como se fosse dele. Altar que era para Deus, ele começou a fazer um altar para ele mesmo, em honra dele mesmo. E ele começou a degringolar na liderança dele a partir disso daí. Olha o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 13, versículos 1 a 4. Diz assim, ó. Saul havia reinado em Israel durante 1 ano. No segundo ano, reinado sobre o povo, escolheu 3.000 homens, 2.000 estavam com ele, na região montanhosa, e 1.000 estavam com seu filho Jonatas. Saul despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus. Ó, Jonatas, ele dividiu as guarnições. Foram 3.000 homens, 2.000 para um lado e 1.000 para o outro, e esses 1.000 que foi com Jonatas derrotaram uma guarnição dos filisteus. Os filisteus ficaram sabendo disso, então Saul mandou tocar a trombeta por toda a terra de Israel, e ele disse, que os hebreus escutem isso, e o Israel ouça dizer, Saul derrotou a guarnição dos filisteus. Era o Jonatas que tinha derrotado. E ele mandou tocar a trombeta e dizer que ele que tinha derrotado aquela guarnição dos filisteus. Por quê? Porque ele queria a glória para ele. E aí eu trago para mim e para você. Quão arriscado é eu assumir os louros de uma vitória sem que eu tivesse participado com aquilo ali? Eu assumir
Se alguém falou que fui eu que fiz, às vezes eu fico envergonhado de desmentir aquilo ali e eu acabo dizendo, fui eu mesmo que fiz. Ah, foi você que acompanhou aquele rapaz? Fui eu mesmo que fiz. Né? E ele, depois a Bíblia até diz que ele construiu um monumento para ele mesmo, o Saul. Então isso é um perigo que a gente precisa olhar para a nossa vida. Essa é uma porção de Saul que a gente precisa olhar na nossa vida. Se a gente está querendo o sucesso, mas quando dá errado, a culpa é da outra pessoa. Vocês lembram da porção de Adão? Vocês percebem que Saul demonstra uma porção de Adão na vida dele? Porque antes é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Quando ele foi expulso do jardim, ele disse, foi a mulher que tu me deste. Quando dá errado, a culpa é do outro. Quando dá errado, eu terceirizo. Quando dá certo, fui eu. Então, o sucesso é meu, mas a culpa é do outro. Isso é um perigo na nossa caminhada. Isso é uma porção, uma sombra que a gente tem que jogar luz. A gente tem que olhar para a nossa vida com sinceridade e ver se a gente está colhendo os louros de uma venda que foi feita na nossa empresa, de um GC que multiplicou, de uma palavra que foi mencionada, de alguma coisa que não fui eu que fiz, que eu não tive participação naquilo, e de repente foi atribuída a mim, e no lugar de eu me desvencilhar dessa vaidade, me desvencilhar desse ego, eu acabo assumindo os louros de algo que eu nem sequer fiz, né? Então a gente precisa ter um coração humilde e sincero para reconhecer que nem tudo eu faço acertando com sucesso. E o sucesso dos outros, ele precisa ser honrado. O sucesso dos outros, ele precisa ser direcionado para quem realmente fez, né? Então, o primeiro erro de Saul foi começar a assumir muita coisa, né? Buscar muita glória para ele mesmo, construindo altares e monumentos em honra a ele próprio e assumindo os louros de vitórias e batalhas que ele nem mesmo tinha lutado. Isso é um perigo. Segundo ponto, que você que está anotando, Saul foi impaciente e usurpou uma função sacerdotal. Parece bobagem, mas esse falar com Deus, esse acessar a glória divina para direcionar o povo aqui, ele só poderia ser exercido pelo profeta. O rei não poderia fazer isso. Um rei não tinha competência para consultar o Senhor. Então, oferecer sacrifícios, consultar a Deus, não era função de rei, somente um profeta. E Samuel, quando ungiu Saul, ele, lá no final, a gente vai fazer o arremate disso tudo, vocês vão entender. Mas ele disse assim, Saul, me espere 7 dias, que eu vou lá, em determinada cidade, oferecer holocaustos. Me aguarde 7 dias. E aí Saul não teve paciência de esperar os 7 dias que Samuel pediu. A Bíblia diz em 1 Samuel 13 assim, Saul esperou 7 dias, que foi o prazo dado por Samuel. Só que Samuel estava a caminho. Samuel não chegava em Gilgal, o povo foi se espalhando. Aí Saul disse, tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Parece uma bobagem, mas ele matou no peito e disse assim, se o Samuel não está aqui, eu vou fazer eu mesmo. Porque é fácil, é só acender o fogo, bota aqui os carneiros, a gordura dos carneiros, as coisas aqui, deixa queimar e Deus recebe. Ei, gente. Ineficiência, anote aí. Ineficiência é você fazer bem feito algo que Deus não pediu para ser feito. Esse é o cúmulo da ineficiência. Você fazer bem feito algo que Deus não pediu para ser feito. Deus não pediu o sacrifício de Saul. Deus não deu ordenação para Saul fazer holocausto, para fazer sacrifício, para queimar gordura de carneiro, para falar, não, isso não era função do rei. Essa impaciência de Saul, essa usurpação de uma função que era do sacerdote, isso lhe custou uma coisa muito cara. Vocês vão perceber aqui, 1 Samuel capítulo 13. Ele diz assim, Samuel chegou na sequência, ele viu o holocausto que Saul tinha feito, né, ele já estava quase chegando, já era pouco mais de paciência teria chegado. E aí Samuel disse para ele, ao profeta, Saul, você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, seu mas agora o seu reinado não subsistirá. O seu reinado não vai permanecer. Deus, nesse primeiro momento, não tirou o reinado da mão de Saul, mas tirou a permanência do reinado.
Deus tirou a longevidade do reinado de Saul por causa de uma bobagem, uma impaciência, uma usurpação, eu querer fazer algo que Deus não pediu para eu fazer, né? Então, olhando para nós, quantas vezes nós temos essa impaciência de esperar as promessas de Deus se cumprirem, né? Toda promessa passa por um teste de tempo. E a gente precisa, com maturidade, esperar em Deus o cumprimento dessas promessas. Custe o que custar. Abraão, ele cometeu esse erro também. Ele disse, eu vou te dar um filho, você não vai conseguir contar a sua descendência, assim como as areias do mar, assim como as estrelas do céu. E aí Abraão fez o quê? Pegou uma serva e fez um filho nela. A esposa propôs e teve todo aquele negócio, mas enfim, ele não esperou o cumprimento da promessa. E pagou um preço caríssimo com o nascimento de Ismael, antes do Isaac. E aí a gente vê Saul fazendo a mesma coisa. Era para esperar só 7 dias para o Samuel fazer esse holocausto, sacrifício a Deus, pedir direcionamento de Deus para as próximas batalhas, para os próximos passos, e ele não esperou. Ele fez aquilo que não deveria ter feito, né? E por causa disso, olha o custo, olha o tanto que custou. O reinado dele, Deus ia, através desse holocausto, através desse momento, através desse cenário que Samuel tinha preparado para oferecer para Deus o holocausto, Deus ia confirmar o reinado de Saul para sempre, ou seja, ele ia passar para o filho, para o neto, para o bisneto, para o trineto, para o tataraneto. O reinado dele ia ser constante, perene, permanente. Ele perdeu essa permanência. O seu reinado não subsistirá, ou seja, o seu reinado não tem sustentação mais, você perdeu a base do seu reinado. E a gente, sem uma base, a gente não consegue prevalecer. Então, quantas vezes, olhe para a sua vida aí, quantas vezes você não teve paciência de esperar Deus terminar a obra que ele tinha começado? Meteu os pés pelas mãos, fez um negócio que não deveria ter feito, começou um relacionamento que não deveria ter começado, fez uma viagem que não deveria ter feito, e fez uma compra que não deveria ter feito, e tomou atitudes que você sabe quais são, que não deveria ter feito, porque não teve paciência de esperar Deus fazer. Aí disse, não, está demorando demais, deixa que eu faça. Eu fazendo com as minhas próprias mãos, me dá aqui que eu resolvo, que eu sei fazer isso daí. Então, cuidado. A impaciência e a usurpação de funções fez com que o reinado de Saul tivesse um tempo limitado. Ele ia ser permanente, mas ele foi encurtado, porque ele perdeu sustentação, ele perdeu a base total. Terceiro erro que Saul cometeu, anota aí, desobedeceu a Deus, não exterminando os amalequitas. Tinha uma ordem de Deus, aí eu preciso resgatar com você, por que é que Deus tinha tanta raiva dos amalequitas? Por que é que na batalha de Saul contra os amalequitas, Deus disse assim, ei, Saul, não deixa sobrar nada, tu mata o rei, tu mata os soldados, tu mata mulher, tu mata criança, tu mata os animais, aniquila os amalequitas da face da terra, eu não quero que sobre nada. Por que é que Deus tinha esse direcionamento? Porque a gente voltando, gente, lá na saída do Egito, quando eles estavam peregrinando pelo deserto, os amalequitas foram muito covardes com a nação de Israel. E Deus não se esqueceu disso daí. Deuteronômio 25, do 17 ao 19, ele diz assim, ó, lembrem-se que os amalequitas fizeram no caminho. Lembrem-se do que os amalequitas fizeram no caminho, quando vocês estavam saindo do Egito. Eles saíram ao encontro de vocês no caminho, e quando vocês estavam abatidos e cansados, atacaram na retaguarda todos os desfalecidos que vinham atrás. Então, aquelas pessoas que iam se cansando e que iam se abatendo na jornada, na viagem, na caminhada, iam ficando para trás, os amalequitas iam pegando essas pessoas que iam ficando para trás e iam matando todas. Portanto, quando o Senhor, aí vem a promessa de Deus, quando o Senhor, seu Deus, lhes der sossego de todos os seus inimigos ao redor, na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá por herança, para que dela tomem posse, apaguem a memória dos amalequitas da face da terra. Não se esqueçam disso. Isso está lá em Deuteronômio 25. Então, era uma promessa de Deus, ele apagar a memória dos amalequitas, por causa disso que eles estavam fazendo. Essa prática abominável dos amalequitas. E aí Deus concedeu, a terra prometida chegou, as tribos se organizaram,
E ele diz, pronto, agora vocês estão na terra, vocês estão sossegados, e agora fazer o seguinte, vocês vão avançar contra os amalequitas e vocês vão se lembrar disso daqui que eu falei. Vocês vão exterminar os amalequitas da face da terra. Aí 1 Samuel 15, ele diz assim, ó, castigarei Amaleque pelo que ele fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando este saía do Egito. Portanto, vá, falando para Saul, ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém. Mate homens, mate mulheres, mate os meninos, mate as crianças de peito, mate os bois, mate as ovelhas, os camelos, os jumentos. Tudo. Apagar os amalequitas da face da terra. Aí o que foi que o Saul fez? Desobedeceu. 1 Samuel 15, 9, ele diz assim, Saul e o povo pouparam Agag, que era o rei dos amalequitas, e pouparam o melhor das ovelhas e o melhor dos bois, os animais gordos, os cordeiros, tudo aquilo que era bom, agradava aos olhos deles, eles não mataram, pouparam. Aí isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível eles destruíram. Então é algo muito grave isso que Saul fez, porque já existia uma promessa de Deus desde a saída do Egito. Diz assim, ei, nação de Israel, não se esqueçam disso. Os amalequitas estão fazendo isso com vocês, estão pegando aí os mais fracos, estão pegando aquelas pessoas que estão ficando para trás, e estão eliminando todo mundo, eles vão pagar por isso. Quando vocês estiverem na terra que eu vou dar para vocês por herança, eu vou apagar da face da terra os amalequitas. E era uma promessa de Deus para a nação de Israel, eliminar os amalequitas. E quem ia cumprir isso? Quem ia ter esse privilégio? Saul. Mas é o que foi que ele fez? Atacou amalequitas, poupou primeiro a vida do rei, que ele deveria ter matado, e todo animal, boi, ovelha, carneiro, tudo que ele via que era bom, que era gordo, ele poupou também. Só matou os aleijados, os desprezados, os maguinhos e tudo mais, e todo o exército, né? E aí vem a segunda consequência. A primeira consequência, lembra que eu falei que a nossa decadência, ela é gradual. Primeiro ele buscou honra para si, depois ele foi impaciente, usurpou uma função, ali ele perdeu a longevidade do reinado dele, e nesse terceiro momento, ele perdeu o próprio reinado. 1 Samuel 15, ele diz assim, ó, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que obedecer a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar. Aí vem aquela frase que a gente utilizou no banner, né? O sacrifício, ele não substitui a obediência. O que é que adiantava Saul, dizendo ele que o povo foi que escolheu, novamente ele terceirizando a culpa. Se tivesse dado certo, o sucesso é meu. Deu errado, mas Senhor, foi o povo que trouxe. Foi o povo que poupou o rei. Foi o exército que quis pegar esses bois, esses carneiros, essas ovelhas aqui gordas. Mas a gente vai oferecer em sacrifício ao Senhor. A gente não matou, mas é porque a gente vai oferecer em sacrifício. Foi por isso que a gente pegou. Mas Deus não tinha pedido isso. Ineficiência é você fazer bem feito algo que Deus não pediu para ser feito. Deus não pediu, Deus mandou exterminar, Deus mandou aniquilar. Eles pouparam, e o Saul ainda tentou colocar a culpa no povo, no seu exército, terceirizou novamente, e aí o que aconteceu? Sacrifício não substitui obediência. Ele diz assim, eu não tenho prazer em sacrifício. Você acha que eu me alegro de exterminar os amalequitas? Eu prefiro a obediência, eu prefiro o temor a mim. Eu prefiro que vocês andem nos meus caminhos, é isso que eu desejo para vocês. Obediência. Não precisa estar se sacrificando, não. Não precisa estar fazendo coisas em meu nome, julgando que aquilo ali vai ser bom para mim, vai ser bom para você. Só obedece. Só obedece. Sacrifício não substitui obediência. E a gente é seletivo, né? Olhe para a sua vida agora. A gente é seletivo. Quando Deus manda a gente fazer uma coisa, a gente só faz uma parte. E aí a gente fica barganhando com Deus. Ei, Deus não é menino, não. Deus não entra nesse nosso jogo de barganha, não. Mas, Senhor, mas eu estou fazendo já isso. Não serve, não? Não, não serve. Tem que ser 100%. Qual é o nosso tipo de barganha com Deus hoje? A gente diz assim, mas, Senhor, eu vou para a igreja todo domingo, toda quarta-feira, eu participo do GC, eu sirvo na igreja, eu sou voluntário, então eu posso aqui dormir com a minha namorada, não tem problema, não. Ah, mas eu faço isso, aquilo, outro, mas isso aqui eu posso fazer. Ah, mas
eu dou dízimo, eu dou oferta, eu vou lá no ame seu vizinho, eu vou fazer isso, aquilo, outro e tal, mas eu posso tomar um porre aqui de vez em quando. Ei, gente, cuidado com isso aí. Cuidado com isso aí, porque Deus não quer o seu sacrifício. Ele quer a sua obediência. E se a gente seguir lendo aqui, ó, 1 Samuel 15, ele diz assim, ó, a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, Deus te rejeitou como rei. Então, naquele primeiro momento que o reinado dele ia ser perpétuo e ele foi encurtado, nesse segundo momento, por causa desse sacrifício que Deus não pediu, o reinado dele foi perdido ali. Deus, ele disse naquele momento, o Senhor rejeitou como rei. Saul, eu rejeito você como rei, eu vou levantar um rei melhor do que você, que vai ser segundo o meu coração. E naquela sequência ali que você começar a ler, o Samuel já vai fazer aquele movimento de ungir o rei Davi e tudo mais, apesar de que Davi demorou, acho que 14, 15 anos depois para assumir o reinado, né? Mas nesse momento aqui, por isso que as coisas acontecem primeiro no reino espiritual. Nesse momento aqui, espiritualmente, Saul foi rejeitado por Deus. Nesse momento aqui, o reinado dele acabou. Era só questão de tempo para parar aqui na Terra, né? Porque no céu já tinha parado nesse momento, tinha sido decretado nesse momento o final do reinado de Saul. E aí, gente, Saul foi menino, não obedeceu. Menino quis culpar, não assume responsabilidade, quis culpar o povo. E aí tem que chamar um adulto para resolver. Aí chegou Samuel e disse assim: tragam aqui o rei, Agag. E aí Samuel disse: assim como a sua espada deixou mulheres sem filhos, a sua mãe vai ficar sem o seu filho hoje. E a Bíblia diz que Samuel despedaçou Agag diante do Senhor em Gilgal. Ou seja, Samuel foi resolver a parada que Saul não tinha resolvido. Samuel foi terminar o trabalho que Saul deveria ter feito, né? Então, Saul demonstrou aí imaturidade, demonstrou falta de fé, falta de confiança e a desobediência a uma ordem direta do Senhor. E aí teve que vir um adulto, espiritualmente, para terminar e resolver aquilo que deveria ter sido feito pelo próprio Saul, né? E o último ponto que eu queria comentar com vocês aí é o fim do poço mesmo. Fim do poço. Quando a gente começa a descer, ó, buscando glória para si, a impaciência, a desobediência, e aí no final da trajetória de Saul, Samuel já tinha morrido. A Bíblia diz que nesse momento que ele não matou o rei dos Amalequitas, o Agag, e que ele não matou os animais, que ele poupou alguns animais, nesse momento o reinado de Saul terminou e a Bíblia diz, daquele dia em diante, Samuel nunca mais encontrou com Saul. E ele seguiu. O livro de 1 Samuel segue com uma parte com o rei Davi e tudo mais. E Samuel morre. Quando Samuel, o profeta, morreu, aí Saul pirou o cabeção. A Bíblia diz que ele foi consultar uma feiticeira, uma bruxa, uma médium, uma vidente. E é a vidente de Endor, é um distritozinho. Ele tinha matado já não sei quantos sacerdotes, porque achava que os sacerdotes estavam em conluio com Davi para tomar o reino dele. E ele mandou expulsar tudo que era tipo de feiticeiro, de vidente e tudo mais, ele mandou expulsar de Israel. E esses videntes, feiticeiros, eles faziam as coisas nas cavernas, no oculto, no escondido, para não ser mortos pelo rei. Porque eles sabiam que era uma prática que tinha sido proibida e eles tinham sido expulsos de Israel. E aí, Saul, querendo falar com Samuel, foi consultar justamente uma feiticeira, a prática da necromancia. E a prática da necromancia, da consulta aos mortos, ela é completamente abominável aos olhos do Senhor, né? Completamente abominável. E aí a Bíblia diz em 1 Samuel 28, ó, finalzinho do livro de Samuel. Saul consultou o Senhor, porém o Senhor não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim e nem pelos profetas. Parêntese aqui, quando você encontrasse a palavra Urim, ela fazia parte da estola sacerdotal. Os sumos sacerdotes, somente os sumos sacerdotes, eles usavam
né, todos os adereços, todos os acessórios, a gente encontra lá no livro de Levítico. E eles tinham uma estola que eram as pedrarias. Eles tinham 12 pedras, cada uma representando uma tribo. Só que não eram 12 pedras comuns, eram 10 mais 2. Aí essas 2 pedras, aí chamava de Urim e Tumim. Era justamente o sumo sacerdote para consultar a vontade de Deus para a nação de Israel. Então, alguns estudiosos falam que quando o sumo sacerdote se colocava diante de Deus para consultar a vontade dele, aí essas pedras, Urim e Tumim, diz que uma era mais clara, outra mais escura, uma é branca, outra é preta, elas de alguma forma davam um sinal, ou elas brilhavam, ou elas mudavam de cor, e uma dizia pelo sim, faça, avance, e a outra dizia não, recue, fique parado, e não faça, né? Então essa é Urim e Tumim. E os reis tinham por prática, né, consultar os seus sacerdotes, seus profetas, seus sumos sacerdotes, para saber se avançava, se enfrentava determinado exército, se fazia isso ou aquilo, e aí os sumos sacerdotes. Começou com Arão, e eles consultavam a Deus, e aí o Urim e o Tumim era uma das formas de Deus falar, né? Aqui você vê várias formas, né? Não falou por sonhos, não falou pelo Urim e Tumim, não falou pelos profetas, não falou de jeito nenhum. Deus silenciou com Saul. E ele se desesperou porque os filisteus estavam chegando, e aí vocês vão ver a famosa batalha, né, onde Saul morre. E aí Saul disse aos servos: procurem uma mulher que seja médium, para que eu encontre com ela e a consulte. Aí os servos responderam: lá em Endor, naquele distritozinho longe, tem uma mulher lá. E aí a Bíblia diz que Saul se disfarçou, e ele queria, porque queria falar com Samuel. Ele queria que a mulher invocasse o espírito de Samuel. Logicamente, gente, que você vê a Bíblia lá, logicamente que não era o espírito de Samuel falando ali. No Evangelho de Lucas diz que, na parábola do rico e do Lázaro, diz que há um abismo muito grande entre a vida e a morte, e quem está na morte não consegue passar para o lado de cada vida. Então essa consulta aos mortos é completamente satânica e demoníaca, né? E essa manifestação, da mesma forma que tem anjos no céu ministradores de coisas boas, tem um terço dos anjos veio com Lúcifer e fazem coisas más. Então essas manifestações espirituais, anjos demoníacos, né, se disfarçando de pessoas para trazer ainda mais engano, ainda mais emaranhamento. Tanto é que depois dessa consulta que Saul fez, ele ficou ainda mais perturbado, porque ele queria saber se ia ter vitória ou não contra os filisteus que estavam chegando, né? E aí Levítico 20, ele diz justamente isso: ó, se alguém procurar a ajuda dos que invocam o espírito dos mortos, ou daqueles que adivinham o futuro, eu ficarei contra essa pessoa por causa desse pecado, e a expulsarei do meio do povo. Então, foi isso que aconteceu, né? Foi isso que aconteceu. Depois dessa consulta, Saul enfrentou essa batalha com os filisteus, e ele foi atingido por umas flechas. Eu não vou entrar no mérito aqui da morte de Saul, mas ele ficou bastante ferido com essas flechas, e ele sabia que ele ia morrer, e ele não queria virar chacota nas mãos dos filisteus, e ele pediu o escudeiro dele para pegar a espada e matá-lo, para que ele não fosse morto pelas mãos dos filisteus. O escudeiro ficou com muito medo, apavorado também, e aí o Saul pegou e ajeitou a espada e se lançou sobre a espada dele próprio, né? Ele se suicidou. O escudeiro dele viu ele fazendo isso e se suicidou da mesma forma, se lançou sobre a espada. E nessa mesma batalha, morreu o Saul, morreu o escudeiro dele e morreu 3 filhos dele. Ele tinha 8 filhos, né, mulheres e homens. Os 3 filhos dele, inclusive o Jonatas, que era muito amigo do rei Davi, ele morreu nessa batalha contra os filisteus. Então foi uma tragédia total na vida de Saul, porque ele foi descendo ladeira abaixo, sem correção de rota, diga-se de passagem, sem arrependimento, sem buscar o Senhor como devia, sem obedecer, sem dar a glória a ele, sem humildecer, sem quebrar o seu coração, e ele colheu frutos terríveis disso daí, né? E aí eu queria encerrar com vocês, já são 5:10, eu queria encerrar com vocês, gente, dizendo o seguinte, uma palavra de encorajamento. Quando Deus levanta você, quando Deus chama você para determinada função, seja onde for, na igreja ou fora dela, você é líder no seu trabalho, você tem o seu negócio, é empreendedor, profissional liberal, advogado, médico, seja lá que profissão você exerça, ou seja lá que função na igreja você tenha.
Se Deus levantou você para determinada função, ele vai te dar as ferramentas necessárias para você levar essa obra até o final. Essa obra, ela é de longa duração. Deus não levanta uma pessoa para tirar na semana seguinte. A gente é que vai fazendo besteira, a gente é que vai sendo impaciente, a gente é que vai desobedecendo, a gente vai fazendo coisas da nossa própria mão, com as nossas próprias forças, achando que é Deus que está fazendo, e a gente vai se perdendo no meio do caminho. Então a gente precisa manter uma rota de serenidade, uma rota pelo caminho do bem, uma rota pelo caminho justo, para que a nossa liderança ela seja longeva, ela seja longa, né? E eu vou te dar aqui as ferramentas. Vou te dar aqui as ferramentas para a gente encerrar. 1 Samuel, capítulo 10. Ela está lá nos versículos de 1 a 7. 4 coisas que Deus faz quando ele chama alguém, quando ele levanta alguém para fazer a obra dele. 4 coisas que Deus faz. Ele diz aqui, ó. Vou ler com vocês, já vou falando para a gente encerrar. Então Samuel apanhou um jarro de óleo. Isso aqui é o momento que Samuel está ungindo Saul como rei. Então, no momento da unção de Saul como rei, ele recebeu ali 4 ferramentas. Ele recebeu tudo que ele precisava para ele poder seguir permanentemente o reino dele e passar para os filhos, para os netos, para os bisnetos, para os trinetos, né? Tá tudo aqui, ó. 1 Samuel 10. Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul, o beijou e disse: o Senhor tem ungido como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens, perto do túmulo de Raquel, em Zelza, na fronteira de Benjamim. Eles lhe dirão: as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Isso aqui é extraordinário. Eu não sei se você sabe, mas o pai de Saul, disse assim: Saul, algumas ovelhas se dispersaram. E eu preciso que você pegue aí uns servos e você vá atrás delas para resgatá-las. E Saul era um cara bacana, obediente ao pai, humilde. Ele foi e ele deu gás. Foi numa cidade, foi em outra, foi em outra, foi em outra. Ele saiu perguntando. E a Bíblia diz que nessa trajetória dele já achar as jumentas do pai dele, já tinham se passado 3 dias. E ele não tinha encontrado. E aí falaram de que existia um tal de um profeta, de um vidente, né, que é a palavra semelhante, em determinada cidade, e a comida deles tinha acabado, e eles só tinham 2 ou 3 moedas de prata, e eles precisavam achar as jumentas do pai de Saul. Aí chega esse momento aqui. Aí, gente, a primeira coisa, ó, a unção de líder. Samuel derrama o óleo sobre a cabeça de Saul e diz assim: o Senhor tem ungido você como líder da herança dele hoje. Então, a herança é do Senhor. A liderança é do Senhor. As ovelhas que a gente lidera, elas são do Senhor, não são nossas, não. A gente não é dono de ninguém. A gente não é dono de ninguém. A gente recebe algumas ovelhas para cuidar como herança do Senhor. Então, se Deus levantou você como líder, ele ungiu você, essa é uma separação especial, é uma unção especial de influência e de liderança na vida das pessoas, mas a gente precisa saber que são herança do Senhor. A primeira coisa que Deus dá é a confirmação, é a unção de liderança sobre a sua vida. Aí depois ele diz: as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Qual era a preocupação de Saul? Era encontrar as jumentas do pai dele e devolver lá para o pai dele. O que é que isso quer dizer para mim e para você hoje? Isso quer dizer, meu irmão, que quando você é ungido líder, as suas preocupações, elas são solucionadas pelo Senhor. Para você ter descanso na sua alma para poder liderar. É como se Deus estivesse dizendo assim: ei, eu ungi você líder, as suas preocupações elas serão resolvidas. Ei, as jumentas já foram encontradas. Não se preocupe mais com isso, não. Isso é coisa pequena, galho fraco. As pessoas já encontraram, já vão avisar o seu pai lá, já está resolvido isso daí. Se preocupe, foque na sua liderança. Eu ungi você líder. Descanse em mim, descanse das suas preocupações. Essa sua ansiedade de encontrar essas jumentas já pode ser eliminada da sua vida. Então, Deus, quando unge você líder, a primeira coisa que ele faz é resolver as suas preocupações. Quando você cuida das coisas dele, ele começa a cuidar das suas coisas, para deixar você livre, descansado, à vontade, para você liderar a herança dele, né? A gente continua lendo.
Agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com vocês, né? Porque já tinham 3 dias, o pai começou a despreocupar da jumenta e começou a preocupar com o próprio filho, né? Pai, meu filho está demorando, beleza. Aí segue lendo, ó. Aí tem determinado versículo, ele diz assim, ó. Dali você prosseguirá até o carvalho de Tabor. Samuel estava dando o passo a passo de Saul, né? Passo a passo de Saul, ó. Você foi ungido líder, você vai lá na fronteira com cidade tal, os caras vão dizer que já acharam a jumenta do seu pai, você vai continuar a sua jornada, 3 homens vão subir até você no santuário de Deus em Betel e vão encontrar você ali. Um vai estar com 3 cabritos, outro vai estar com 3 pães e outro vai estar com uma vasilha cheia de vinho. Eles vão cumprimentar você e vão oferecer 2 pães. E você deve aceitar. Por quê? Porque os pães de Saul já tinham acabado nessa viagem. Ele não esperava demorar 3 dias para achar a jumenta do pai dele. Você lê um pouquinho lá no capítulo 8 e 9, a Bíblia diz, a provisão de Saul já tinha terminado. Ele não tinha mais pães, ele não tinha mais o que comer. Então, quando Deus unge você para uma liderança, quando Deus escolhe você e levanta você, ele vai oferecer para você descanso das suas preocupações. Mas a segunda coisa, ele vai te dar o provisionamento para você continuar a jornada. Os caras tinham cabritos, pães e vinho. E a Bíblia diz que ele ofereceu 2 pães. Dos 3 pães que os caras tinham, ofereceu 2. Provisão de Deus para você continuar. Provisão de Deus para você não estacionar. Provisão de Deus para você evitar a desculpa de dizer, eu não tenho mais como continuar. Eu estou com fome. Jamais. Provisão de Deus para a sua vida. Descanso das preocupações. Unção de líder. Deus vai cuidar de todas as coisas, né? E por último, quando você chegar em Gibeá de Deus, há um destacamento filisteu, você vai chegar à cidade, vai encontrar um grupo de profetas descendo do altar. Eles estarão profetizando. Aí Samuel disse, o Espírito do Senhor vai se apossar de você. E com eles, com os profetas, você vai profetizar. E você será um novo homem. E a Bíblia diz que ele teve o coração mudado, né? Então, a última coisa que Deus dá pra gente fazer essa jornada de liderança é a transformação do coração, por causa da presença do Espírito dele, né? Então, Deus, quando unge você líder, Deus, ele vai te dar descanso das preocupações, Deus vai arrumar aprovisionamento da sua jornada de liderança, e Deus vai te dar a presença do Espírito. Não tem desculpa. Saul tinha tudo isso daqui. Ele poderia ter seguido um reinado perpétuo, um reinado perene, um reinado longo, mas, infelizmente, ele foi se perdendo. Nos próprios desejos, no próprio ego, nas próprias vaidades, em querer fazer do jeito dele, em dar desculpa para os outros, em querer o sucesso para ele mesmo, quando dava certo, quando dava errado, a culpa é do outro, é sempre do terceiro, não fazer aquilo que Deus pediu para ele fazer na desobediência, e fazendo muito bem feito aquilo que Deus nem tinha pedido para ele fazer. Então, são coisas para a gente olhar, são coisas, porções de Saul, que a gente carrega na nossa vida, na nossa jornada, que a gente precisa enxergar isso daí e transformar a nossa vida. Amém? Queria ler um último versículo, a gente encerra, vou orar, e aí eu vou abrir o microfone para você falar. Queria aí algumas pessoas que tivessem a coragem de destravar o microfone e falar. Que porção de Saul você identificou na sua vida? O que é que essa palavra agregou e acrescentou na sua vida no dia de hoje, né? 1 Samuel 12, eu queria encerrar com isso. Ele diz assim, ó, se vocês temerem, servirem e obedecerem ao Senhor, e não se rebelarem contra as suas ordens, e se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo lhe irá bem. Esse foi o direcionamento de Deus para Saul. Ei, Saul, você precisa temer a Deus, você precisa servir a Deus, você precisa obedecer a Deus. Apesar de você não ser o momento certo, não eram os planos que eu tinha para Israel nesse momento, você só está sendo posto aí porque a nação de Israel estava pedindo um rei. Você foi colocado a pedido da nação de Israel. Não era o momento de Israel ter um rei. Mas se você obedecer, se você temer, se você servir, ei, tudo vai bem com você, tudo vai bem. Isso serve para nós até o dia de hoje. Se a gente obedecer a Deus, se a gente servir a Deus, se a gente temer a Deus, tudo que a gente fizer vai dar certo. Vai tudo bem com a gente, tá certo? Então, deixa eu orar pela minha vida e pela sua vida. Pai, quero te apresentar
cada homem, cada coração, cada mente, cada pai de família, cada filho, cada servo, cada líder, cada profissional aqui, Pai. Que isso possa trazer essa semente, Pai, como um grande fruto aqui no nosso coração. Que ela encontre uma terra fértil, uma terra boa, para poder prosperar, para poder crescer, para poder enraizar. Que essas porções de Saul, Pai, que os erros que ele cometeu e que os acertos que ele cometeu sirvam para a nossa vida hoje, que nós possamos olhar para isso com carinho. Que o Teu Espírito esteja presente, Pai, nos dias que se seguirão a partir daqui, reverberando essa mensagem, tomando espaço, Pai, para dentro de nós nessa mensagem. Que o Teu Espírito possa reforçar, Pai, tudo aquilo que eu preciso mudar, tudo aquilo que eu preciso olhar, toda aquela sombra que existe na minha vida que eu preciso jogar à luz da palavra, tudo aquilo que eu preciso transformar para me tornar um filho melhor, um servo melhor, um pai melhor, um líder melhor, para eu ser um filho mais obediente, para eu ser um servo mais obediente, Pai. A Tua palavra diz, e nós lemos aqui, Pai, que o Senhor não quer de nós sacrifício, o Senhor quer de nós obediência, temor e serviço. Que o Senhor possa nos tornar, Pai, um filho parecido contigo, a Tua natureza, o Teu projeto original, a imagem e semelhança do Senhor. É isso que nós queremos ser. Que o Senhor possa levantar aqui, a partir de nós, homens valentes, homens corajosos, homens obedientes à Tua palavra, Pai. Tem paciência de esperar o cumprimento das promessas do Senhor para cada um aqui. Que o Senhor possa nos ajudar nessa jornada, nessa caminhada. Em nome e para a glória de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus.